Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra, feita por você e para você. Hoje a trocação de ideia é comigo, é isso aí. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre um tema que ele é extremamente relevante e necessário. Nós vamos falar a respeito da sistematização da educação antirracista nas escolas do Rio Grande do Norte. É isso aí, né? A gente está aí no mês, né, da consciência negra, mês em que a gente intensifica as discussões no que diz respeito às relações étnico-raciais envolvendo a população negra no Brasil. E nada mais, né, importante do que a gente falar sobre a sistematização da educação antirracista nas escolas de aula, nas salas de aula, né, nas escolas. E eu, né, sou um homem negro, brasileiro, carismático, busco sempre reformular o meu pensamento através de estudos. Sou um cara que eu não paro, né? Meus amigos sempre falam, pô, Cris, você não para? Eu não paro, porque eu entendo que o que eu sou hoje, né, é fruto do que eu sei até aqui. E o que eu sei me trouxe até aqui. Então, se eu quero continuar, eu preciso o quê? Saber mais. Então, eu estou sempre em busca de conhecimento, em busca de novas ideias para poder implementar, principalmente na minha sala de aula, né? Então, assim, sou filho de Claudinha, né? Mandar um forte abraço para minha mãe, né? Que está lá no Rio de Janeiro agora me assistindo. Meu pai, Subnorte, mandar um forte abraço aí para Subão. E costumo sempre levar a vida pela perspectiva positiva. Eu não sou um sonhador utópico, não. Eu sonho, mas sempre com os pés no chão. E a minha ideia é sempre buscar compartilhar aquilo que me faz bem. Então, quando eu escolho enxergar o lado positivo das pessoas, o lado positivo das coisas, eu escolho um bem a mim mesmo, né? Porque se a pessoa ela tem algum mal e ela está querendo transmitir, eu não vou absorver essa parada, não. Então, assim, esse sou eu. Nascido e criado no bairro da Estação, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Moro aqui em Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, já há 15 anos. Cidade aí que me abraçou. E cidade da qual vem desenvolvendo excelentes trabalhos aí no ramo da educação. Sempre buscando privilegiar aquelas pessoas que, infelizmente, devido a questões socioeconômicas, devido a questões de adversidades aí sociais, históricas, são desprivilegiadas. Tá? Então, hoje, o nosso tema vai tocar justamente numa questão que ela é extremamente relevante para a nossa sociedade, que é formada aí por 56,1% de pessoas negras, conforme os dados do IBGE. E nós vamos falar sobre a necessidade da sistematização da educação antirracista nas escolas do Rio Grande do Norte. E por que eu frisei muito bem nas escolas do Rio Grande do Norte? Porque eu falo aqui do Rio Grande do Norte. Então, toda a minha fala sempre é pautada na minha experiência, sempre é pautada no que eu vivo, e eu sou professor do Estado do Rio Grande do Norte, e vou falar a partir das adversidades, vou falar a partir do sucesso, vou falar a partir das vitórias que eu, como professor da rede pública do Estado, venho alcançando, né? Venho enfrentando as adversidades, né? E venho alcançando, né? Em relação à vitória. Quero mandar um forte abraço aqui para todos os meus colegas de profissão, todos os meus alunos, minhas alunas, né? Os pais, as mães dos meus alunos que estão me assistindo aqui. E lembrar você que esta live é um oferecimento da Gutierrez, a melhor pizza de Parnamirim, da Ótica Charman, cuidando dos seus olhos, e da Barber House, a sua, a minha, a nossa barbearia. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos logo começar conceituando o que é a educação antirracista. Quando a gente pensa em educação antirracista,
a gente pensa justamente numa perspectiva que vai combater o racismo estrutural da sociedade brasileira, tá? Tudo aquilo que é anti é algo que combate, né? Quando você toma o anti-inflamatório, vai combater uma inflamação. Então, o movimento antirracista é o movimento que ele combate o racismo. E a educação antirracista é passar justamente, criar, articular, por meio de perspectivas e ações pedagógicas, o movimento antirracista, né? E quais são as bases para sistematizar a educação antirracista nas escolas do estado do Rio Grande do Norte? A base é a Lei 10.639, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, e a própria BNCC, Base Nacional Comum Curricular, fora diversos outros documentos que regem a perspectiva de se lutar contra o racismo, né? Várias outras leis, vários outros documentos que existem. Eu trouxe esses dois aqui para a gente poder fazer promover um foco aqui para não prolongar muito, né, a nossa discussão, tá? E trabalhando na perspectiva antirracista, a gente precisa sistematizar isso, né? Porque hoje a gente ouve muito se falar que o racismo... Hoje não, a gente sempre ouviu, né? Que o racismo não é uma coisa legal, que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente precisa combater. A gente vem fazendo muitas coisas. Várias pessoas vêm fazendo muitas coisas antes de mim. Eu não estou aqui inventando a roda, não, tá? Eu estou potencializando o giro dessa roda. Mas não sou eu. Todas as pessoas que estão junto comigo nessa ação, tá? E educação antirracista é isso. É a gente articular, né, por meio da educação, por meio da escola, por meio das nossas disciplinas escolares, uma competência, né, competências, né, e habilidades que vão levar os nossos alunos a agirem contra o racismo. E como que isso está sendo instaurado, como que isso está sendo desenvolvido? Bom, como eu falei anteriormente, eu sou professor, né, da rede pública de ensino. E atualmente eu sou professor da Escola Estadual Francisco Camilo de Souza. Vou mandar um forte abraço aqui para os meus diretores, para minhas coordenadoras, né, para os meus colegas, meus alunos. E escola que fica aqui, né, no limbo ali de Parnamirim, Nisa Floresta, mas ela se localiza ali em Nisa Floresta. E quando eu entrei na escola, eu percebi assim, a necessidade de se desenvolver alguma coisa além do conteúdo de objetos de conhecimento ligado à língua portuguesa, porque eu sou professor de língua portuguesa. E eu percebi que havia um público preponderantemente negro, formado pelos estudantes, né, funcionários e tal, da escola, e que muitas dessas pessoas não se identificavam como negro, muitas dessas pessoas tinham até uma certa negatividade em relação à sua própria cor. E eu, sendo um homem negro da sociedade brasileira, estudando, né, e entendendo um pouco sobre essa perspectiva, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E ano passado, em outubro, a gente realizou uma mostra de educação antirracista, que foi muito legal. A gente levou palestrantes, os alunos apresentaram, fizeram declamações de poema, e foi justamente assim, foi em novembro, né? Foi nesse período de consciência negra e tal. Foi algo muito legal, muito legal. E terminando essa mostra, a coordenação, né, mandar um forte abraço aqui para Marilza, minha coordenadora, né? Ediene, minha coordenadora no suporte pedagógico. Mandar um forte abraço para Márcio, meu diretor, para Ilza, minha vice-diretora, né? E ela chegou, Cris, a gente, caramba, foi muito legal, a gente não pode deixar isso morrer. Aí eu falei, realmente, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que continuar. Aí, não, vamos sim, vamos continuar. A gente foi de férias, relaxou, tranquilo, viajei pro Rio e tal. Aí, quando eu voltei, a gente começou a conversar aí, o que fazer. Aí, tá, vamos lá, vamos criar um projeto, tá? Pra gente organizar essas ações aqui na escola, né? Porque tudo na escola, gente, não sei se você sabe, né? Tudo é organizado, tudo é planejado, nada é de agarra. Quando o professor entra em sala de aula para articular alguma coisa,
fazer alguma coisa, a gente sempre faz de forma planejada, tá? A gente planeja as ações que vão ser implementadas e planeja até as possíveis inviabilizações, né? Então, eu comecei a fazer o projeto, né, de educação antirracista, né? Na verdade, eu comecei a fazer um projeto pedagógico para implementar um trabalho em relação às questões étnico-raciais na escola. No desenvolvimento desse projeto, conforme eu fui desenvolvendo, eu comecei a perceber que a parada estava ficando grande, né? Que a perspectiva com a qual eu estava trabalhando ali estava me levando a pensar que o que eu estava produzindo era algo muito maior do que um simples projeto pedagógico para ser implementado na escola por um ano. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto, muito inspirado também pela pesquisa que eu estou desenvolvendo no meu mestrado, né, que envolve também essa questão, né, letramento, de educação antirracista, orientado pela minha querida professora Alana Drisier, mandar um forte abraço aqui, valeu professora, pela minha co-orientadora, professora Glícia, da UFRN, e eu comecei a escrever, e lancei, né, quando eu terminei assim, eu percebi que, caramba, não é só um projeto pedagógico, é um projeto que pode virar uma política pública. Eu mandei para minha professora orientadora, ela olhou, revisou e tal, falou, Cris, tá aí, ó, é um projeto que tem pauta assim para virar uma política pública. E aí quando eu pensei, caramba, então não é uma coisa para ficar só aqui na escola. Aí apresentei a coordenação, apresentei a gestão, né, e de cara logo, né, foi aprovado, até porque a gente já vinha trabalhando com isso na escola também. E quando a gente ratificou, né, o projeto, a gente começou a implementar lá na escola. E por que implementar na escola estadual Francisco Camilo de Souza? Porque hoje eu estou atuando, né? Eu tenho que implementar o projeto no local que eu estou, né? Para a gente analisar, perceber, tudo bem direitinho. E lá está sendo o palco nessa implementação desse projeto. O nome do projeto é Baobá. Baobá Educação Antirracista. Estou até aqui com a camisa do projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, como é que é linda, né? A camisa do projeto. Eita. Então, assim, por que Baobá? Porque a árvore Baobá ela é uma árvore que ela tem muita significância, muita relevância filosófica para o povo africano. Né? É uma árvore ancestral. Por que é uma árvore ancestral? Porque ela é uma árvore que ela dura muitos anos. Né? Então, assim, é ancestral porque várias vidas se relacionam com essa árvore. Uma árvore de 300 anos, uma árvore de 500 anos, caramba, quantas pessoas, né? Quantas gerações já passaram, né, e já viram e contemplaram essa árvore? E devido a essa perspectiva de resistência, de resiliência, né, que essa árvore passa, né, a própria resistência dela de se manter em solo árido e tal. Então, eu escolhi esse nome. E pelo fato também da escola ser localizada em Nísia Floresta, e município aqui do Rio Grande do Norte, e Nísia Floresta tem um baobá. Então, quis também fazer esse vínculo para criar o desejo, a percepção, né, de pertencimento para os alunos e tal, né? E pronto, a gente criou o Baobá, Educação Antirracista. E quando eu criei esse projeto, apresentei, brevemente já foi aceito, e a gente começou a implementação. Como foi feita essa implementação? A gente fez reuniões, né, pedagógicas, que a gente sempre faz, e nessas reuniões pedagógicas, né, no início do ano e tal, a gente começou a planejar as ações que seriam desenvolvidas ao longo do ano. Então, a gente apresentou o projeto, né, os professores aceitaram tranquilamente e tal, porque é uma questão muito relevante realmente para a gente trabalhar, e a gente começou a implementar essas ações. Então, como que o projeto ele vem sendo desenvolvido? Ele vem sendo desenvolvido de forma multidisciplinar e de forma interdisciplinar. Né? Cada professor na sua disciplina faz as abordagens temáticas que envolvem essas questões das relações étnico-raciais, né? E também de forma interdisciplinar, 2, 3 professores se juntam e dialogam as disciplinas e realizam as atividades, né?
E ao longo do ano, nós realizamos diversas atividades para os nossos alunos. E o que é interessante é que o aluno ele não vai deixar de estudar os objetos de conhecimentos referentes à disciplina. Não. Ele vai estudar os objetos de conhecimento referentes à disciplina, o que está pautado no livro didático, né? O que manda a cartilha, conforme falava o povo antigo aí. E, além disso, ele também vai ter uma perspectiva de positividade em relação ao povo negro do Brasil, né? Então, assim, ele vai estudar até além. Então, isso é muito positivo. Por quê? Porque a gente vem desenvolvendo na mente dos nossos alunos essa perspectiva de que ele, sendo negro, ele pode ocupar espaços sociais que durante anos lhe foi negado. E quando a gente trabalha a educação antirracista na escola, a gente não trabalha o nosso aluno, a mente do nosso aluno, né? Eu digo a mente do nosso aluno porque a gente, quando trabalha conhecimento, trabalha a mente, né? Não é nada de manipulação, doutrinação, não. Quando a gente trabalha isso com o nosso aluno, a gente possibilita a expansão da consciência dele, mas sem passar aquela perspectiva de entregar um escudo na mão dele para ele ficar se defendendo do racismo. Não. Na verdade, a gente expande a consciência dele para que ele possa costurar uma capa e vestir uma capa e, como super-herói, como super-heroína, confrontar o racismo. Então, a gente passa a perspectiva para que ele possa se entender, para que ela possa se entender como uma menina negra, como um menino negro, e a partir desse lugar, ele agir e reagir dentro do seu contexto sociocultural, buscando enfrentar as suas adversidades. Porque quando a gente desenvolve essa perspectiva para os alunos, né? Quando eu estou desenvolvendo, por exemplo, em sala de aula, eu sempre falo para eles, olha, diante das adversidades da vida, a gente tem duas opções. Ou a gente senta e chora, ou a gente cinge um punho e cai para dentro. Eu escolho lutar. E, por escolher lutar, eu ensino os meus alunos a lutar também. Né? A luta antirracista, hoje, ela não é uma luta que você vai com pau, pedra, com gritaria e tal. Não. É uma luta em que a gente luta por meio dos argumentos. Então, a gente ensina os nossos alunos a se posicionarem diante das adversidades na sociedade. Entendendo que nossa sala de aula é um recorte social, ali a gente vai trabalhando as adversidades que eles mesmos trazem dos seus contextos. Dentro da nossa sala de aula, nós temos negros, nós temos brancos, nós temos heterossexuais, homossexuais, homofóbicos, machista, racista, tem um monte de coisa ali. Por quê? Porque eles vêm desse contexto. A gente não pode negar a realidade da sociedade brasileira que foi construída sobre os pilares do racismo, do machismo, né, da homofobia. Então a gente pode negar isso. Agora a gente não pode ficar simplesmente só dizendo que a sociedade foi criada, pautada nesses pilares e não fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa. E é nessa perspectiva de se fazer alguma coisa que a gente pauta as ações do Baobá Educação Antirracista. Tá? Então, essas ações que foram organizadas ao longo do tempo, ao longo do ano, né, é que torna a sistematização, é que faz a sistematização da educação antirracista. O que é sistematizar? É a gente organizar as ações, né, a partir das nossas perspectivas de positividade, tomando como pauta leis, tomando como pauta documentos, tomando como pauta teorias filosóficas e científicas produzidas, ratificadas na sociedade. E implementar isso em sala de aula de forma organizada, de maneira que a gente consiga planejar, mensurar e aplicar bimestralmente as ações. E sempre no movimento de planejamento, análise, aplicação, reflexão, análise, planejamento. Aí volta ao ciclo. Então, sempre assim. Então, toda ação que ela é feita bimestralmente, ela é sempre analisada, refletida, vê o que deu certo, vê o que pode melhorar, vamos lá continuar para o próximo bimestre. Então, é sempre um movimento intenso e cíclico. Sempre buscando o quê? A perspectiva de positividade.
Por que a gente trabalha a perspectiva de positividade na educação antirracista? Porque a perspectiva de negatividade já está implantada na nossa mente. Eu sou de uma época que eu estudei no livro de história que eu fui descendente, né, de escravos. Os livros de histórias da minha época, de moleque, quando eu contava a parte colonial, a parte Brasil Império e tal, não falava sobre a perspectiva de positividade dos povos negros africanos. Mostrava o negro escravizado. Então, o que era o negro no Brasil? Qual é a base de descendência negra do Brasil? Está ali, escravo. Quando você começa a expandir a consciência do aluno, mostrar para ele a história, a cultura, a filosofia africana, ele começa a perceber que nós não somos descendentes de escravo, porque ele não é descendente de escravo, ele é descendente de reis, rainhas, príncipes, princesas, guerreiros, guerreiras, filósofos, cientistas africanos que foram escravizados e trazidos forçadamente para cá, para o Brasil. Aí ele começa, então assim, durante muito tempo, né, a minha geração e as gerações anteriores entendeu que nós viemos de uma inferioridade. Então é difícil você ter uma perspectiva de futuro de positividade quando você sempre ouviu e é marcado que você veio de escravos, que você veio de uma classe de pessoas que foi considerada durante muito tempo uma submatéria humana. Então, quando a gente começa a trabalhar essa perspectiva de positividade, essa perspectiva que nos traz a realidade da história do nosso povo, aí é que as coisas começam a acontecer. E aí a gente vem trabalhando essa atividade de forma muito intensa e com muito respeito e ética. Por que respeito e ética? Porque a gente precisa entender, nós professores, né, nós precisamos entender que às vezes na mente daquele aluno ali, a negatividade sobre a sua cor está tão grande, que ele vai achar estranho quando a gente começar a trabalhar a positividade para ele. Então, tudo tem que ser feito com muita cautela. Daí a sistematização. Eu não vou aqui explicar como que a gente se sistematizou, porque é toda uma palestra, toda uma formação, né? Então, a live vai ficar muito cansativa. Mas a sistematização é a gente pensar nas ações, né, em que vão possibilitar o resultado e articular essas ações às disciplinas. Então, assim, como que a matemática pode atuar, como que a filosofia pode atuar, como que a história pode atuar, como que a língua portuguesa, a literatura pode atuar. Então, sistematizar isso, a gente organizar o nosso calendário de atividades com esse fim. E aí a gente começa a perceber, mas aí como é que eu sei que está dando certo? Eu sei que está dando certo quando alunos que antes não se declaravam como negro, hoje se declaram como negro. Quando alunos em giras de conversa, em diálogos para se levantar relatórios, se posicionam e falam que se sentem felizes por estar estudando na Escola Estadual Francisco Camilo de Souza e estar passando por essa transformação que nunca passou na sua vida, que hoje sabe confrontar o racismo. Então é assim que a gente começa a perceber os resultados. E é interessante que os resultados da educação antirracista, embora o foco seja o estudante, ele acaba refletindo em casa também. Porque esse estudante, quando chega em casa, ele vai conversar com os pais o que está acontecendo. Né? Ele vai expressar a opinião dele em determinadas situações. E aí é onde ele começa a se posicionar em casa e, às vezes, mudar também a realidade, a perspectiva das pessoas dentro de casa. Então, ao longo do ano, a gente vem trabalhando isso e, em novembro agora, foi a culminância do nosso projeto. Né? E o que foi essa culminância? A gente realizou o primeiro seminário de educação antirracista, Baobá, organizado pela Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, né? Nós contamos com apoio, patrocínio de diversas outras entidades, né? Inclusive várias escolas, né, particulares apoiaram, patrocinaram, né, o nosso projeto, a realização desse projeto, para você ver, né, a relevância, a importância desse projeto. Então, assim, a turma do 9º ano, que é a turma mais assim, madura da escola, né, a escola
de manhã vai do sexto ao nono ano e à tarde ela tem o ensino primário ali, né, ensino fundamental 1, que ficou à frente dos seminários acadêmicos. Foram apresentados 5 temas de seminários acadêmicos voltados para as questões étnico-raciais, só tema massa, muito legal. Apresentaram muito bem, todos os professores, os alunos gostaram, algo emocionante. E no dia 24 de novembro foi a culminância geral do nosso projeto, com as apresentações artísticas, com palestra. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês umas fotinhas desse momento, ó. Tá aí, ó. Vamos aí, deixa eu organizar aqui. Ó, essa aí é a foto da galera que participou, aí tem palestrantes, né? Tem Félix aí, tem a mesa que foi formada pelas meninas, muito massa. Vou passando aqui, eu vou dizendo aqui. Que é a plateia, né? A gente realizou, né, o nosso a culminância, né, do nosso projeto no ginásio de Pium, né? Prefeitura de Parnamirim, Secretaria de Esporte aí, pô, parceiro forte, nos deu essa moral, a gente realizou lá, porque na nossa escola a gente, infelizmente, não tem estrutura para fazer um evento desse porte. Né? Nossa escola está carecendo de reforma de estrutura física e a gente não tem cobertura, então a escola é muito quente, né? Então não tinha como realizar. Mas graças a Deus, por meio de parceria, a gente conseguiu o ginásio de Pium e a gente realizou o nosso evento lá. E deixa eu passar mais aqui para vocês verem. Né? Essa aqui é a mesa aí, ó. Essa aqui foi uma gira de conversa, né? Formada por mulheres tops, né? Da esquerda para a direita aí a gente tem Kádia Kelly, que ela é advogada, presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial da OAB. A gente tem Harika Baixo, que é filósofa e gestora pública. No meio aí a gente tem a nossa aluna no nono ano, Jaiane Samara, que mediou essa mesa, né, de conversa. Aí, do lado dela, a gente tem Elisama Cardoso, que é chefe de reportagem da InterTV, Cabugi. E aqui, né, no cantinho direito, a gente tem Joana Paula, que é psicóloga. Então, foi um tema muito massa, em que elas conversaram sobre a necessidade de ocupação de espaços sociais pela mulher negra. E foi um bate-papo muito maneiro, muitas falas negras de positividade, muito impactante, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Jaiane aí brilhou na mediação, muito legal. É lindo ver o protagonismo dos nossos estudantes, né? Esse é o momento de cerimônia inicial, né, com execução do hino nacional. É muito, ó, esses aqui são 2 alunos nossos, Heloísa, sexto ano, e Gabriel Ferreira, do sétimo, sendo os mestres de cerimônia do evento. Eles conduziram o evento todinho. Então, assim, muitos desses alunos que estão agindo como protagonistas aí, antes não tinham nem confiança em si próprio. Olha a importância e a relevância da ação desse projeto. Né? Então, assim, a gente trabalha muita coisa nessa sistematização da educação antirracista. Vamos ver mais aqui, ó. Esse aqui é Thiago Félix, meu brother, fechamento, filósofo, historiador. Tema sensacional que ele trouxe para trocar ideia com a gente. Falou sobre a ancestralidade, resgate da ancestralidade negra, a intelectualidade além do cativeiro. Pô, foi muito massa também, posicionamento muito maneiro. Aqui é a turminha do sexto ano, coral da turminha do sexto ano, né, manobrado aí por meu amigo aí Edberto, professor de arte, história da escola. Eles cantaram uma canção africana muito, muito, muito massa, muito legal. E esse aqui é Gabriel Araújo. Foi aluno da escola. Hoje ele está estudando em outra escola, porque teve que se mudar, mas a convite nosso, ele veio, participou do evento, fez a leitura da sua crônica e foi, assim, sensacional, sensacional. Tá? Então, esse evento ele foi muito lindo, gente. Foi muito, muito legal mesmo. Contou com a presença, né, de autoridades, né, locais, contou com a presença dos pais, as famílias estavam lá e foi algo muito, muito, muito emocionante, tá? E a ideia não é o Baobá ficar na escola, a ideia, né, que tá até como pauta do nosso objetivo do nosso projeto, é que essa ação que aconteceu na Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, ela possa acontecer em várias outras escolas. Daí, a importância da gente passar a sistematizar
a formação do professor. E quando eu digo sistematizar a formação do professor, é fazer valer a Lei 10.639, que a Lei 10.639 de 2003, ela diz que deixa eu botar aqui. Ela diz que as escolas, né, estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, oficiais públicos particulares, são obrigados a trabalhar o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Tá? Mas aí há a lei e não há implementação dessa lei. Por quê? A lei é fraca? Não, a lei não é fraca. O que falta justamente é vontade dos órgãos públicos de fazer isso. Agora, por que muitos órgãos públicos não têm vontade de fazer isso? Porque eles veem a pauta da questão étnico-racial como sendo irrelevante. Quando a gente para observar as nossas gestões escolares, né, os nossos directs, as nossas secretarias, a gente começa a perceber a necessidade de ocupação de cargos por pessoas negras que pensem a partir das adversidades, das necessidades de enfrentamentos às questões da sociedade, sociais, que as pessoas negras sofrem. Né? Então, assim, por que já faz 20 anos dessa lei e ainda não houve essa sistematização? A lei, além disso, ela também traz, né, a data, dia 20 de novembro, como calendário oficial do Dia da Consciência Negra nas escolas. O que muitas escolas fazem? A pedagogia de evento. Pega lá o 20 de novembro, faz um eventozinho de alusão ao Dia da Consciência Negra e tal, e fica por isso mesmo. Mas e ao longo do ano é feito o quê? O que eu quero ressaltar para você é que a data de 20 de novembro ela não é uma data comemorativa. Ela é uma data para a gente refletir sobre as adversidades que o nosso povo negro vem enfrentando. É uma data para a gente pensar. É uma data para a gente voltar o nosso olhar para essas questões e falar com mais intensidade nesse dia. Isso não quer dizer que no decorrer dos outros dias do ano a gente não tenha que falar. Tem que falar e tem que fazer. Não é? Então, se a lei existe, ela precisa ser implementada. Só que nós, professores, não podemos sucumbir à letargia dos órgãos públicos. A gente tem que fazer. E é o que eu estou fazendo. E é o que a Escola Estadual Francisco Camilo de Souza está fazendo. E a Escola Estadual Francisco Camilo de Souza é a primeira escola do estado do Rio Grande do Norte a sistematizar a educação antirracista. O que é sistematizar a educação antirracista? É fazer tudo isso que eu falei para você. E por meio dessa sistematização, por meio dos resultados que a gente vem fazendo, a gente está criando uma rede de conectividade. Porque as outras escolas, sabendo o que a gente fez, sabendo o que a gente está fazendo, começam a entrar em contato e começam a convidar a gente para levar um pouco disso para as escolas deles também. Então, na semana de culminância do projeto, a minha agenda ficou bem lotada e eu gostei muito, que eu gosto desse movimento. Então, a minha agenda ficou bem lotada porque eu comecei a visitar outras escolas e palestrar e levar um pouco dessa perspectiva para os outros alunos também. E é interessante que os alunos eles prestam muita atenção, eles participam, eles se incomodam com as questões quando são passadas, eles gostam, eles vibram. Por quê? Porque é algo que faz parte da realidade deles, pô. A maioria do público que forma as escolas públicas é o público negro. E isso advém de questões socioeconômicas, não é? Então, assim, a gente precisa agir. E é interessante que onde eu vou, os professores, os diretores, os coordenadores falam, pô, que massa, vamos trazer o Baobá para cá ano que vem, vamos trazer o Baobá para cá ano que vem. É aí que eu faço aqui um apelo aos órgãos públicos, um apelo à segunda direc, que é a direc da qual eu faço parte. Quero mandar um forte abraço aqui para a minha diretora regional, Alcione Flávia, um forte abraço, né? É onde eu faço um apelo à direc, onde eu faço um apelo à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. A gente precisa sistematizar a formação do professor para que o professor possa atuar de forma plena, responsável, ética, frente às atrocidades racistas
e desenvolvendo educação antirracista a partir da sua sala de aula. Porque se esse professor não tiver formação, como é que ele vai atuar? Nem todo professor, ele tem uma consciência racial, ele tem um letramento racial ao ponto de se entender como negro e se entender como articulador de competência, de conhecimento, para provocar, incentivar e estimular o aluno a pensar dessa forma também. Porque a gente fala que a gente precisa desenvolver a criticidade do aluno, ouve-se muito isso, mas antes de se desenvolver a criticidade do aluno, precisa desenvolver a criticidade do professor. E trabalhar uma educação antirracista na sala de aula para desenvolver o aluno, tem que trabalhar o professor. E aí onde tem a necessidade de fazer com que o Baobá, a educação antirracista, se torne um projeto de política pública para alcançar as outras escolas. Porque eu fui o professor coordenador do projeto da Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, 2023. Não tem como ser o professor coordenador do projeto em mais uma, duas, três escolas. Não tem? Daí a necessidade de cada escola ter um professor coordenador do projeto Baobá Educação Antirracista na sua escola, que vai promover o diálogo com a coordenação e o diálogo com os professores, vai articular isso junto com os professores. Mas para isso a gente precisa de formação. Quando me perguntam, por exemplo, se a educação, né, antirracista pode ser considerada uma ação de reparação histórica, eu creio que sim. Por quê? Porque durante muito tempo o negro ele foi inviabilizado de ter acesso a conhecimentos. Tá? Existiu uma lei, a lei número 1, de 1833, que no artigo 3º, né, diz: são proibidos de frequentar as escolas públicas. No artigo 1º fala que as pessoas, né, com comodidades, com doenças e tal. No segundo parágrafo diz assim, ó: são proibidos de frequentar escolas públicas os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres e libertos. Ou seja, durante quantos anos, quantas décadas que os negros não puderam ter acesso à educação? E a falta de acesso à educação gera sérias consequências. Daí hoje a gente vê a necessidade, a gente vê que a maioria da população do Brasil sendo negra, boa parte dela é pobre. Por quê? Se você não teve acesso à educação, como você se desenvolveu, vai se desenvolver para poder alcançar determinadas posições na sociedade? Então, quando a gente pensa no movimento de educação antirracista, a gente pensa assim no processo de reparação histórica, não só histórica, mas social e emocional e filosófica. Porque durante muito tempo nos foi negada a possibilidade de conhecer a história real do meu povo, a história real do nosso povo. Você imagina aí, né? Você impede um povo de saber da sua história, impede um povo, inviabiliza o povo de ter acesso à sua realidade filosófica, incute na mente desse povo que ele é inferior, e agora quer que esse povo se desenvolva assim do nada. A gente tem que trabalhar. Tem se implementado diversas ações? Tem, mas a gente precisa fazer muito mais. Tem muita coisa que não está acontecendo justamente porque a gente não está se movendo. Entenda que o movimento antirracista se faz se movimentando. E na luta antirracista, nós somos ponta de lança. E sendo ponta de lança, ou a gente quebra, ou a gente fura. E para a gente furar esse véu racista, essa chapa de aço racista, essa parede racista, a gente tem que se fortificar. Tem que fortificar a ponta dessa lança, por meio de estudo, né? Por meio de debate que envolve essas questões étnico-raciais, do fortalecimento das relações étnico-raciais, das perspectivas educacionais que envolvem as questões étnico-raciais do povo negro. E isso não é um movimento que se faz da noite para o dia. É um movimento que se faz de várias vezes da noite para o dia. Ou seja, precisa de vários dias para se fazer isso. Né? A gente está fazendo isso lá. E está sendo muito legal, está sendo muito relevante. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas aí o professor branco, ele também pode atuar no desenvolvimento da educação antirracista? Deve,
tá? Deve. Tem algumas pessoas que falam assim, mas vocês falam de dívida histórica, eu não devo nada. Você não deve nada porque você não escravizou. Mas se você lucrou e você se privilegia das consequências das atrocidades racistas, parceiro, então você deve sim. Você não deu a chicotada, mas você usufruiu do que ela proporcionou. Então você deve sim. Então, racismo é um problema que o branco criou para o negro. Então, nada mais justo que o branco resolver isso aí, parceiro. Só que a gente não pode ficar esperando o branco resolver. Hoje a gente tem capacidade de resolver os nossos problemas. O que a gente espera do branco é só o quê? Não atrapalha, não inviabiliza. Vai lá e apoia. Mas o professor branco, ele pode desenvolver sim. Pode atuar a partir da sua perspectiva, a partir do seu local de branco, né? Expandindo a sua consciência, né? E entendendo que ele, sendo branco, ele tem determinados privilégios que os negros não têm, e a partir daí ele vai desenvolver isso em sala de aula. Agora, é super importante que o professor negro atue? Claro que é super importante, mas a gente não pode inviabilizar, por exemplo, a articulação de um projeto se não tiver professor negro na escola. Vai que uma escola, por exemplo, não tem professor negro, não vai desenvolver o baobá da educação antirracista porque aqui não tem professor negro. Não tem essa. Todos nós precisamos agir contra o racismo, tá? O negro, ele reage muito mais porque ele sofre, mas todos, a gente não pode esperar que só a pessoa negra precisa agir contra as atrocidades racistas. Não, toda a sociedade precisa agir, tá certo? Então, para se implementar de forma intensa e sistematizada a educação antirracista nas escolas do estado do Rio Grande do Norte, a gente precisa de uma articulação política e pública para que isso se torne pauta e projeto de política pública e implementação nas escolas. Tá? E precisa passar pela formação. E quais são os desafios que a gente enfrenta na implementação dessa educação antirracista? A gente nem tanto enfrenta desafios por parte da gestão escolar, porque é lei. Não tem para onde correr, vai reclamar de que é lei. Tem que implementar, né? E é algo que todo mundo quer, é algo que todo mundo precisa. Nós somos educadores, nós sabemos, realmente precisa trabalhar. Por que as escolas não trabalharam até agora? Porque não teve ninguém que se movimentou, que criou alguma coisa e botou a cara e foi implementar, como a gente está fazendo lá na Escola Estadual Francisco Camilo de Souza. Mas o grande desafio que a gente enfrenta são as perspectivas familiares. Tem muito pai, mãe que acha que a escola é uma extensão da sua perspectiva filosófica familiar e não é. Então, às vezes, pode ser que tenha, eu digo pode ser porque a gente não enfrentou esse problema ainda, né? Pode ser que tenha pai que se sinta, não digo nem provocado, mas assim, não posso dizer, abalado, né? Pelo fato da gente estar trabalhando algo com o aluno, que chega em casa, em sala, e confrontado, se sinta confrontado pelo que a gente está trabalhando. Então, às vezes o pai vai na escola e reclamar. Se esse pai se sentiu confrontado ao ponto de se incomodar, ele precisa refletir muito na sua perspectiva. Porque um projeto que visa educação antirracista combate o racismo. E se esse pai se incomodou porque nós estamos trabalhando o racismo ao ponto de fazê-lo ir na escola e reclamar, será que não há uma ideologia racista imperando na mente desse responsável? Então, o desafio que pode se encontrar é esse, né? Eu falei que pode se encontrar porque lá na escola a gente não passou por isso, até porque também o nosso trabalho está muito bem pautado, muito bem articulado, muito bem planejado. Qualquer pai que for lá reclamar, vai, calma aí, vamos aqui, vamos conversar, né? Mas pode ser que aconteça, porque quando a gente trabalha com a educação antirracista, a gente precisa entender o que é combater o racismo. A gente combate o racismo em diversas esferas. Na esfera educacional, né? Na esfera acadêmica, na esfera religiosa, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, a perspectiva filosófica das religiões de matriz africana, pode dar, né? Pode ter uma reclamação de paz aí, mas aí você trabalha pautado. Daí a importância dos diversos professores atuarem a partir das suas disciplinas. Por exemplo,
Quem é o professor que é mais preparado, tende a ser mais preparado para trabalhar nos aspectos de religião? O professor de religião da escola. Então, tipo, se você é professor de matemática, ou de ciência, ou de física, seja o que for, essa não é a sua área, você não precisa se preocupar. Haverá pessoas da área para trabalhar. Tá vendo como todo mundo fazendo a sua parte, a gente faz uma parada grande? Então, assim a gente vai trabalhando. É a perspectiva da educação antirracista. E é muito legal, muito gratificante, porque a gente observa, né, não só uma resposta positiva a partir da fala, né, dos nossos alunos, mas também a partir da fala dos pais. Que, como eu falei no início, a gente também desenvolve essa capacidade de autonomia do estudante. Porque o estudante negro que durante muito tempo ele foi subjugado ao aspecto de inferioridade, ele tem uma autoestima muito baixa. E a gente começa a trabalhar essa autoestima desse estudante, né? Elevando, mostrando para eles representatividade, pessoas negras, né? Em locais de poder, ocupando espaços sociais que ele achou que ele não podia ocupar. E ele começa a se perceber na possibilidade. E aí, meu irmão, quando a coisa acontece, não dá mais para parar. E é justamente isso que às vezes é inviabilizado para a gente. Pessoas brancas e racistas não querem que nós, negros, ocupemos espaço que durante muito tempo só eles ocuparam. A perspectiva da educação antirracista, ela não visa tirar o local do branco, roubar o espaço do branco. Não, até porque é do branco, porque ele nunca não deu possibilidade da gente chegar lá, né? A gente quer também estar lá. A perspectiva da educação antirracista não visa deixar de estudar os filósofos brancos, os reis, as rainhas, não. A gente vai mostrar para a criança negra que, olha, também existe filósofo negro e negra. Inclusive brasileiros, né? A gente traz muita perspectiva de Djamila Ribeiro, mulher negra brasileira, né? Traz a perspectiva, muito estudo de Silvio Almeida, nosso filósofo, jurista e atual ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, assim, ele começa a perceber, caraca, tem filósofo negro, tem filósofo branco, porque nós, por exemplo, nós estudamos uma filosofia, uma sociologia que era toda pautada na perspectiva hegemônica branca europeia. Cita aí um filósofo, 3 filósofos que você estudou no seu ensino médio. Aí, né? Você vai pensar, filósofo branco europeu, e os filósofos africanos não tinha? Tem. Mas por que a gente não estudou? Porque a Constituição das disciplinas escolares foi pautada na perspectiva hegemônica branca. A gente não vai deixar de estudar esses filósofos, a gente vai estudar também a filosofia negra, a filosofia africana, que é completamente diferente da filosofia ocidental. Enquanto a filosofia africana, enquanto a filosofia ocidental, ela prega o penso, logo existo, a filosofia africana, ela pega o sinto, para que eu possa coexistir. Ou seja, a filosofia ocidental, ela prega muito a questão da individualidade. A filosofia africana pega a questão da coletividade. A filosofia Ubuntu prega o quê? Eu sou porque você é. Você é porque eu sou. Ou seja, nós somos. Não existe nada que seja só meu. Existe sempre o que é o nosso. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer, não. Claro que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o meu, você tem que fazer o seu, para que o nosso possa dar certo. Eu vi numa palestra de um cara falando assim, se eu tenho um arroz e encontro um amigo que tem um feijão, eu já não tenho mais só arroz, eu tenho arroz e feijão. Se eu tô com esse amigo que tem arroz e feijão, a gente encontra outro que tem a farinha, eu não tenho só arroz e feijão, agora eu tenho arroz, feijão e farinha. Por quê? Porque é o compartilhamento. E quando você começa a perceber que essa realidade, ela acontece nos bairros, nas comunidades periféricas, que são formadas preponderantemente por pessoas negras, você vê que é algo que decorre da filosofia da coletividade. Repara aí, né, que quando você está em uma comunidade periférica, as coisas elas são sempre compartilhadas, uma está sempre se preocupando com o outro,
Eu moro, né, eu morei durante muito tempo, né, num quintal, onde era eu, minha mãe, meus irmãos, minhas tias, mesmo quintal assim, e tudo era muito compartilhado. Quando a gente fazia alguma coisa, leva lá para sua tia. Quando minha tia fazia alguma coisa, pergunta lá se sua mãe quer. Ou seja, era tudo nosso. Ah, mas aí é família. Isso aqui sim, é família. Né? E daí a conectividade é mais ainda. Então é a família preta que vem da filosofia africana. Amigos pretos que vêm da filosofia, que reverberam essa filosofia africana. E da onde vem essa perspectiva? É a memória de ancestralidade, pô. Algo que está aqui, ó, gritando no nosso sangue. E quando a gente começa a desenvolver essa perspectiva de resgate da ancestralidade nos nossos alunos, a coisa começa a acontecer. A coisa começa a brilhar. O preto começa a se desenvolver, né? E a se sentir parte dessa sociedade que durante muito tempo o excluiu. Então é uma coisa muito linda, né? Só que não é uma coisa fantasiosa a educação antirracista. Por isso que ela precisa ser feita, pautada com respeito, com ética e responsabilidade, para que possa acontecer algo de resultado real para a sociedade. Então esse é o meu recado de hoje, né? Espero que você tenha gostado, né? Eita! Não sei se vocês ouviram aí a trovoada aí. Então, é muito bom realizar, proporcionar esse movimento, porque é algo que fala de dentro, né? É algo que me leva, ao momento que eu estou ali compartilhando conhecimento com meus alunos, me leva a pensar que eu estou plantando sementes que vão crescer, vão germinar, criar grandes baobás, que vão criar frutos e que a partir daí vão criar novas árvores, né? Porque dentro da nossa sala de aula, agora um recado para os professores, nós temos futuros advogados, juízes, governadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, presidentes. Você já parou para pensar, professor, que da sua sala pode sair o futuro presidente do Brasil, a futura presidente do Brasil? Então, assim, a gente precisa olhar com os nossos alunos, para os nossos alunos, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito. E quando eu digo cuidado, carinho e respeito, eu não digo ficar passando a mão na cabeça. Eu digo criar uma perspectiva sobre os nossos alunos de que a gente não pode permitir que eles sucumbam às atrocidades de sua realidade social e sejam inferiorizados. A gente precisa desenvolver na mente deles que é a partir dessa sua realidade social que você vai crescer, que você vai se desenvolver. Então, é mostrar para os nossos alunos que as adversidades que fazem parte da nossa vida, ela serve como combustível da nossa vitória. E se você, professor, né, quer implementar a educação antirracista na sua escola e você está sentindo alguma dificuldade, fala comigo, parceiro. Entre em contato comigo, vou deixar meu Instagram aqui, ó, tá? Para que você possa entrar em contato comigo, em contato com o Baobá, para a gente ir até ir na sua escola e ver a possibilidade de articular isso aí. Porque, ó, sozinho, ninguém faz nada. Eu estou implementando o projeto Baobá Educação Antirracista lá na Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, porque toda escola chegou junto. Quando eu digo toda a escola, eu digo toda. Todas as pessoas que formam a comunidade escolar, os professores, a coordenação, a gestão, os funcionários, os alunos, os responsáveis. Foi lindo lá na culminância ver os responsáveis ali, vendo seus filhos trabalhando ali. E foi um evento articulado por nós, professores, e pelos alunos. Foi maravilhoso demais. E eu quero deixar para você aqui agora um forte abraço e muito obrigado por ter cedido, né, seu tempo para poder assistir essa live. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que você queira, ainda pode, fala aqui, no Instagram, chama lá, segue lá e tal, para a gente trocar uma ideia. Tá certo? Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e tchau!